mas não vai ser um caderno, vai ser um puta de um caderno. Eu vou fazer o melhor caderno que esse mundo já viu. E eu fui todas as aulas, chegava antes, sentava na primeira fileira, ficava ouvindo tudo que o professor falava, anotava tudo que o professor falava. E eu sempre trabalhei muito com mapa mental. Olá, amantes da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já sabe, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação e já deixa o seu like. E esse é um vídeo muito especial que eu preparei com muito carinho. E a primeira coisa que eu queria falar é, se você quiser aprender a ficar bilionário, você não pergunta para um milionário como é que faz. Você entende o que eu quero dizer? As pessoas têm legitimidade para ensinar aquilo que elas pretendem ensinar. Então, eu queria deixar muito claro aqui nesse vídeo que eu não estou ensinando você a estudar para o concurso da magistratura. Porque se eu soubesse plenamente como é que faz o negócio e como faz da forma perfeita, provavelmente já teria sido aprovada, porque eu já tenho os meus 3 anos de prática. Mas o ponto é, eu quero compartilhar com vocês tudo que eu fazia quando eu estudava para Magis. Eu deixei de estudar para o concurso faz uns 6 meses, desde quando eu decidi empreender. Mas eu estudei para Magis desde 2016, meio de 2016, até o finalzinho do ano passado, meio pro final do ano passado. Então tem algumas coisinhas que eu posso dar de dica que talvez sirva pra você, talvez não faça o menor sentido, e aí você simplesmente ignore, tá bom? Esse é um vídeo de troca de experiência, de troca de conhecimento, eu não tenho pretensão nenhuma de falar o que é certo e o que é errado. Primeiro porque eu acredito que não tem essa história de certo e errado em estudar. Existe sim a forma que se adequa melhor a você. E tem muita gente que perde muito tempo procurando fórmula mágica de como faz, e procurando atalho, e procurando esqueminha, e acaba tirando o foco do que realmente devia ser a pretensão dele, que é o estudo mesmo em si, e descobrir a melhor forma, a forma que mais se adequa para a própria pessoa. O estudo da Magis, o estudo que eu fazia para Magis era muito diferente do estudo que eu fiz para escrevente. Para quem não sabe, eu fui aprovada 2 vezes na prova de escrevente, uma quando eu ainda estava na faculdade, no meu último ano de faculdade, e uma outra em 2017, que foi o último concurso de escrevente que teve para a capital. E era muito diferente a forma que eu estudava para o concurso. Primeiro, porque o de escrevente é um concurso com matérias muito diferentes. Por exemplo, tinha mais ou menos 30 questões de português, 30 ou 24 na última prova, acho que diminuiu um pouquinho. Em português é uma matéria que eu sempre amei, sempre gostei de interpretação de texto, que era o grosso da prova. Então, não era o mesmo esforço que eu coloquei. Evidente que a prova da Magis é N vezes mais difícil, e a forma de estudar também era bastante diferente. Por exemplo, eu sempre gostei de matemática, eu sempre gostei de raciocínio lógico, geometria. Eu não gosto muito de matemática, álgebra, mas sempre gostei muito de geometria, tanto que eu dava aula no cursinho na Unesp, enquanto eu estudava. E era uma prova que eu gostava muito de prova de escrevente, porque tinha matérias das minhas matérias preferidas. Tinha português, tinha matemática, tinha raciocínio lógico, e o direito em si era só lei seca. Então era uma prova muito mais fácil de estudar, muito mais gostosa pra mim de estudar. E a prova da Magis foi mais difícil, foi mais complicado, só que eu tinha que achar a forma que melhor se adequaria a mim. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela é atribuída ao Abraham Lincoln, eu acho que é dele mesmo, que diz: se você tem 8 horas para cortar uma árvore, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 delas afiando o machado. E isso eu percebi quando eu fui começar a estudar, porque eu nunca fui a melhor aluna da sala, eu nunca fui a mais aplicada, eu era aquela que não tinha um caderno, eu tinha uma caneta que eu não levava uma folha de vez em quando para anotar a aula. As provas eu estudava de qualquer jeito, eu estudava nas coxas, eu estudava de última hora. Então eu nunca fui a aluna exemplar. Então eu nunca soube muito bem como fazia para estudar, porque eu estudava
minha memorização era boa, então eu ia na aula, eu sentava e eu ouvia o que o professor tinha pra falar e aquilo era o suficiente para fazer as provas da faculdade, pelo menos. E eu sabia que na Magis não seria assim. Apesar de eu ter estudado bem menos para o concurso escrevente, eu sabia que para Magis eu ia ter que mudar completamente isso. E apesar de eu não ser até então na faculdade muito dedicada, muito estudiosa, eu sempre fui muito determinada. E eu tinha aquilo como um objetivo certo na minha vida, que eu ia fazer o concurso da Magis e eu ia descobrir o que eu precisaria fazer para passar. Então eu tive que criar o meu método e eu precisava de um plano, que é um plano que eu ainda não tinha feito. E vocês vão perceber que eu sou muito uma pessoa de planos, ou era, que eu tô revendo esse meu negócio, essa minha mania, meu hábito de fazer planos. E de frases, adoro citações, adoro quoting, adoro. E tem uma outra frase que diz que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então eu pensei, levando a frase do Machado e essa frase em consideração, eu pensei, eu preciso estar perto de pessoas que queiram o mesmo objetivo que eu. Não só para sugar conhecimento dessas pessoas, mas também para dividir experiência, para saber como é que elas estão fazendo para estudar, para saber há quanto tempo elas estudam, o que elas já tentaram, se fizeram cursinho, se deu certo, se não deu certo, se fazem questão, qual o método de estudo, para ter motivação diária também, porque essas pessoas, a gente que tá buscando um sonho, a gente sabe como é difícil se manter motivado quando você tá sozinho. Principalmente quando seus pais não acreditam em você, ou eu, graças a Deus, nunca tive isso. Meus pais sempre me super incentivaram, minha família sempre me super incentivou, mas eu sei que não é com todo mundo que isso acontece. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de se manter motivado num ambiente que é hostil. E ou você não tem tempo de estudar, ou você tem uma vida muito corrida, ou você tem que criar filho, ou você tem que fazer várias coisas. Então você conseguir se colocar em um meio que tá todo mundo querendo a mesma coisa é a melhor coisa, na minha opinião, que eu poderia fazer naquele momento. Então eu vou dividir os estudos, as formas que eu decidi estudar em fases para ficar mais didático aqui. E essa primeira fase vamos chamar de fase 1. Bom, eu me formei em janeiro de 2016 e logo eu fiz todas essas constatações, eu vi o que eu precisava fazer para seguir o meu plano de longo prazo, que era a magistratura, e eu pensei, eu vou me matricular num cursinho. Mas como estava muito em cima da hora, eu pensei, eu vou me matricular no meio do ano, que eu vi que abria turma semestral pro curso de carreiras jurídicas, de um desses cursinhos que dão aula voltada para concursos públicos. Carreiras jurídicas era basicamente voltado para a magistratura e para o Ministério Público. E aí, em junho ou julho, alguma coisa do tipo, eu comecei o meu cursinho. E pela primeira vez eu decidi, eu falei, não, se eu vou fazer um negócio, eu vou fazer um negócio direito. E pela primeira vez eu falei, vou fazer um caderno, vou ter um caderno. Nunca tinha tido um caderno nos últimos anos. Porque eu não levava caderno pra faculdade, não fazia caderno, não organizava. Falei, vou ter... Mas não vai ser um caderno, vai ser um puta de um caderno. Eu vou fazer o melhor caderno que esse mundo já viu. E eu fui. Todas as aulas, chegava antes, sentava na primeira fileira, ficava ouvindo tudo que o professor falava, anotava tudo que o professor falava. E eu sempre trabalhei muito com mapa mental. Eu acho que fazer um negócio coloridinho, tem gente que tem memória auditiva, tem gente que tem memória visual, minha memória é muito mais fotográfica, então eu lembro da coisa onde ela está escrita, eu sei onde as coisas estão escritas no meu caderno. Então pra mim fazer com cor facilitava muito a memorização. Então eu fiz todo o meu caderno coloridinho, eu usava o seguinte esquema. Escrevia todo o meu caderno em azul, os títulos em azul escuro, o corpo do texto em azul claro, e todas as vezes o que os professores passavam e o que era anotado na lousa. E as minhas anotações no meio do caminho, ou alguma coisa que me fizesse lembrar daquela matéria, ou alguma constatação que eu tinha tido daquela matéria, eu anotava em preto no meio do caderno mesmo.
Então ficava uma coisa bem organizadinha, bem bonitinha. Todos os acrônimos que os professores passavam, eu anotava, eu fazia umas caixinhas de texto assim, rosinha no meio. Meu caderno ficou, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Ficou muito organizadinho, ficou muito bonitinho, eu tenho muito orgulho do meu caderno. E eu não faltei em uma aula. Pra não falar que eu não faltei em uma, eu faltei em uma, que foi o dia da formatura da minha irmã, que eu não tinha como não faltar. Mas mesmo assim eu fui lá e peguei caderno do pessoal, tem sempre anotador nas aulas, né? E eu fui lá e peguei o caderno do anotador e pude completar o meu caderno. Então ele ficou todo bonitinho, todo redondinho. Então a primeira fase de estudos foi basicamente afiar meu machado. Eu não estudava muito porque nessa época eu trabalhava voluntário e estudava à noite, que o meu cursinho era à noite. Então eu fiz o caderno mais bonitinho, mas não tinha tempo de estudar ainda. Eu tava só preparando o terreno, deixando a coisa organizadinha, porque eu não queria sair estudando de qualquer jeito. Não queria sair abrindo código e lendo sem ter um plano definido. Eu precisava acertar o negócio, precisava fazer a coisa esquematizadinha. E tivemos fim à fase 1 dos meus estudos em junho de 2017, que durou um ano. O Carreiras Jurídicas tem duração de um ano. E finalizada a fase 1, demos início à fase 2 dos meus estudos. Nessa fase 2, eu vi que eu precisava realmente começar a estudar o que eu tinha feito, o que eu tinha escrito e tudo mais. Até porque o direito é muito volátil, então ele vai mudando com muita rapidez. Eu tinha que começar a estudar o que estava no caderno, porque eu precisava começar a absorver toda aquela matéria. Claro que eu lia e relia, e quando eu ia passar limpo eu corrigia, mas não era o suficiente. Então o que eu fiz? Eu imprimi todos os meus cadernos coloridos, todos eles, e coloquei em fichários assim, ó. Eu escrevi a matéria aqui do lado e coloquei os cadernos em fichários. Por exemplo, esse aqui é o meu de penal. Só que a gente tinha várias frentes de penal. Tinha lei de execuções, tinha a parte de evolução do crime, tinha os crimes em específico, tinha a parte especial do código penal. Então eu tive que dividir ele em várias frentes, tá vendo? Então eu tenho o meu caderno bonitinho, eu fiz um índice pro meu caderno e eu dividi ele em várias frentes. E todas as frentes com índice, princípios, lei penal, crimes contra a pessoa, crimes contra a honra, tudo divididinho, bonitinho. E eu disse pra vocês que eu gosto muito de mapa mental, né? Que eu preciso organizar as coisas em cores pra prestar atenção. É a forma que eu vejo que é mais fácil de eu decorar. Então eu criei um esquema de cores. O amarelo, aquele grifa-texto amarelo normal, eram os grifos gerais. Em verde eu grifava tudo que era prazo ou quórum, tudo que era número, por exemplo, uma pena, um quórum para modular efeito da declaração de inconstitucionalidade de lei. Tudo que é prazo, tudo que é quórum eu grifava de verde. Tudo que era exceção, eu grifava de rosa. Tudo que era recurso, eu grifava de azul. E tudo que era vedação, eu grifava de laranja. Então o meu caderno, ele parece a feira do caqui, de tanta cor que tem diferente. Mas ele é bonitinho, ó. Isso aqui é da impressão mesmo. Grifos gerais, grifos em amarelo, não sei se tá dando pra ver. Grifos em rosa, exceção, as tabelinhas também. Meus comentários em preto, o resto do caderno em azul. Exceção. Os acrônimos que eu falei que eu colocava em caixinha de texto. Deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. Os acrônimos que eu colocava em caixinha de texto. E no meio dos cadernos, todas as vezes que os professores falavam algum artigo, eu escrevi o artigo em vermelho. Vamos ver se dá pra ver aqui. Eu escrevia o artigo em vermelho. E depois, na hora de estudar, eu ia no código e via o artigo.
Só que o que acontece? Muitas vezes os artigos, eles fazem remissão a algum outro artigo. E isso me tomava um tempo absurdo. O artigo 77 falava de acordo com 169 do Código Penal. E aí eu ficava doida, porque eu perdia muito tempo. Eu tava lá estudando, e aí eu tinha que parar pra ver o artigo, e aí eu tinha que parar pra ir ver o artigo que ele fazia a remissão, e quando eu voltava eu já tinha perdido o fio da meada, já tava doida. E aí, o que eu fiz? Fui lá afiar o meu machado de novo. Eu peguei todos os meus cadernos e todos os artigos que eram citados no caderno, em ordem de aparição, eu abri o Word e copiei e colei artigo por artigo na ordem de aparição conforme cada caderno. E essa pasta aqui, ela não me deixa mentir. Cada caderno meu tem um número. E os números correspondentes foram colocados na minha pastinha e eles estão exatamente na ordem de aparição. Então, quando eu estudar o caderno, eu ia lá, caderno penal, vamos ver que número que é. Penal 3. Esse meu caderno é o número 3. Dá pra ver aí? Ele olha assim. Penal 3. Aí eu ia lá na minha pastinha mágica, pegava o número 3, 2, 3. Pegava o número 3, que eu sou, gente, se tem uma coisa que eu sou organizada. Pegava o número 3 e ia seguindo a leitura. Eu parei aqui no meio, vou até voltar. De acordo com os artigos que eram citados no meu caderno número 3. Assim eu não precisava parar e abrir meu VAD, porque eles já estavam na ordem perfeita. Se eu parei na página tal de estudar, eu simplesmente deixava aqui aberto, que na outra vez que eu fosse estudar, já estaria lá o próximo artigo que eu tivesse que ler. E se o artigo fizesse remissão a algum outro artigo, o que eu fiz? Eu copiava o artigo que fazia a remissão aqui do lado, com um espaçamentinho aqui bonitinho pra saber que era uma remissão. Gente, juro, se tem gente mais organizada que eu desconheço. É muito método, é muito método. Gente, mais é machado, né? E eu fiz isso para todos os cadernos, não foi para um só não, foi para todos. Todos eles. Eu tenho 24 cadernos, 25 cadernos. Fiz para todos eles. Então, se você tem muito tempo ou se você quer otimizar o seu tempo e como você odeia ter que parar, interromper seus estudos para isso, é uma boa dica também fazer a pastinha do sucesso. E eu fiz um cronograma também para saber quando eu tinha que estudar cada matéria. Eu vi quantas matérias tinham, quantas páginas eu tinha que estudar por cada matéria por dia, mais ou menos, e fiz um cronograma e colei na parede. Eu trabalhava por metas. Eu tinha que completar aquela meta aquele dia, não importava quanto tempo aquilo ia demorar. Podia demorar 10 minutos ou podia demorar 10 horas. Eu tinha que acabar aquela meta que eu tinha me comprometido. Então, eu segui esse cronograma, acho que foi mais ou menos de 6 meses para acabar a leitura, ou 3 meses, e aí eu repeti. Eu não lembro muito bem. Só que eu fiz esse cronograma e, em paralelo, eu fazia questões da matéria estudada no dia. O site, provavelmente se você é concurseiro, você conhece o site que é Concursos, que é o melhor site da vida pra esse tipo de coisa. E eu não tô fazendo propaganda barata, ninguém tá me pagando não, eu tô recomendando de coração mesmo. E eu colocava a matéria do dia, porque lá você consegue, vale muito a pena assinar, dá tipo R$15 por mês. E eu colocava a matéria do dia e fazia 20, 30 questões sobre a matéria do dia. E depois colocava matérias aleatórias de provas passadas da magistratura e fazia questões de matérias aleatórias, porque é muito mais fácil você fazer matéria que você já estudou e aí você tem a falsa impressão que você sabe tudo, que você tá super sabendo a matéria, nossa, tô deitando, aí você vai fazer um mês depois e já não lembra mais nada. Então é sempre bom você fazer e você rever. E no cronograma, além de estudar a matéria do dia, eu revia a matéria do dia da semana anterior. Porque assim eu tinha sempre, eu tava sempre sendo relembrada de matéria que eu já tinha lido, para que a gente não esqueça, porque o nosso cérebro ele tende a esquecer a informação. A gente
quando ela tá fresca na memória, tudo bem, a gente consegue fazer o exercício, consegue acertar. Mas se você não coloca aquela informação de novo, e de novo, e de novo, se você não trabalha com repetição, você vai inevitavelmente esquecer aquela matéria. Então eu fazia esse esquema de repisar matéria que eu já tinha estudado. E no sábado eu deixava para ler informativos do Dizer Direito. Você também, se é concurseiro, estuda para mais MP, provavelmente conhece o Dizer Direito. Eu fiz a minha assinatura lá e toda vez que eu recebia e-mail, eu fiz uma caixinha no e-mail só para Dizer o Direito. E no sábado eu lia todos os informativos que tinham saído aquela semana. E eu confesso que eu lia a versão resumida, eu não lia sempre a versão completa, mas a versão completa é 1000 vezes melhor, porque o Márcio Cavalcante, ele é maravilhoso, ele destrincha um negócio que qualquer um entenda, mesmo quem não entende de direito, entende o que o cara tá falando. Ele é sensacional, juro. Pra concurseiro, ele é uma das melhores pessoas a serem seguidas. Quando eu já tinha lido o meu caderno várias e várias vezes e sabia exatamente onde estava, em que parte do meu caderno estava escrito cada coisa, eu vi que eu precisaria de um pouco mais do que aquilo. É claro que isso me ajudou bastante nas provas que eu estava fazendo, porque eu fui fazer provas em vários estados e eu via que eu estava melhorando conforme eu ia estudando, como é natural. Então eu via que aquela minha forma de estudos estava sendo eficaz. Só que muita coisa não estava no caderno. Os professores, não importa quão bom seja o cursinho, eles não têm tempo de estudar, de dar toda a matéria que vai cair. Não dá pra fazer, é humanamente impossível que isso aconteça. Então, eu vi que eu ia ter que estudar por conta própria lei seca, porque apesar de cair muito informativo, muita posição dos tribunais superiores, STF, STJ, você tem que saber lei seca sim, porque tem muita questão que sabendo a lei seca você mata, independente de ser pedido ou não o entendimento de tribunais, ou de informativos, ou de súmulas e etc. E eu vi que eu não estava estudando tanta lei seca quanto eu deveria, porque eu me limitava a ler a lei seca quando eu errava alguma questão no que concursos. E eu via qual era o artigo, ia lá, lia, tudo bem, fazia o meu xizinho, e era basicamente isso. Só que realmente você vai chegar um momento que você vai ver que você vai precisar ler a lei seca. E esse momento chegou quando eu tava saindo do meu trabalho, eu tava saindo do tribunal, e eu cruzei com um professor super querido do meu cursinho na rua. E ele falou: como é que tá o concurso? Eu falei: pô, tá indo bem, tô melhorando. Ele falou: Amanda, você tá lendo lei seca? Eu falei: not really, no. Ele falou: para de estudar pelo caderno, foca na lei seca, você já tem a base. Aí eu percebi que isso era mais importante do que eu tava achando que era. E nesse dia eu cheguei em casa, comprei um vadimeco, comprei um VAD novo, e um colega meu que tava também prestando concurso pra MAGE naquela época, agora ele já é juiz, ele passou nesse último concurso, ele me mandou um arquivo com uma tabela de incidência, uma planilha de incidência da lei seca. Algum santo, algum anjo nessa vida teve a pachorra, teve o cuidado de pegar todas as provas anteriores e ver todos os artigos que caíram e marcar todos os artigos que caíram e ver o nível de incidência desses artigos de todas as provas da magistratura. É um anjo, né? Não, isso aí não é nem gente. Não é nem gente que faz isso. E com essa tabela na mão, eu tinha o mapa da mina. Falei: não, agora eu tô com o mapa da mina. Peguei esse meu VAD novo e essa tabela de incidência funcionava assim. Eu vou colocar ela aqui do lado pra vocês verem. Ela pegava todos os códigos e marcava os artigos que tinham baixa incidência na cor azul, que tinham média incidência na cor amarela, alta incidência na cor vermelha e os campeões de audiência que caíam tipo toda hora em roxo. E o que eu fiz foi pegar todos esses códigos e marcar um por um. Comprei umas canetinhas e marquei um por um da cor correspondente. Eu marcava o número do artigo dessa cor. Aí eu peguei o edital da MAGES e vi quanto tempo demoraria até a próxima prova da MAGES que eu ia fazer, e vi quantos artigos eu tinha que ler por dia de cada matéria para ter acabado com todos os códigos até a data da prova da MAGES.
E isso eu já tinha esquecido o caderno, porque eu já tava com a matéria do caderno na cabeça. O que tava escrito no meu caderno eu já sabia. Eu precisava estudar o que eu ainda não tinha visto. Eu precisava cobrir as áreas em branco do meu mapa. E eu marquei artigo por artigo. Meu pai me ajudou. Demorou pra cacete. Demorou muito. Foi muito trabalhoso. Mas eu estava lá afiando o meu machado. E aquilo valeria a pena, porque quando você lê o código todo em branco, você não sabe onde você tem que focar a sua atenção. Agora, se você tá lendo o código e aparece um negócio roxo, que é o campeão de audiência, você vai ler aquele artigo até a sua página furar. Você vai saber que aquilo lá é importante, você vai saber que aquilo lá tem que prestar atenção. Então, quando eu estava estudando a lei seca e lendo a lei seca, eu lia com meus grifa-textos e eu usava o mesmo esquema de grifos que eu usava no código. Amarelo, grifos gerais, laranja, vedações, rosa, exceção, verde, prazos e quórums, azul, recursos em geral. E eu grifava as coisas mais importantes daqueles artigos que eu sabia que teriam mais incidência na prova. E isso mudou o jogo. Quando eu fiz a próxima prova, eu melhorei absurdamente depois que eu comecei a estudar. E, em paralelo ao estudo da lei seca, eu continuava lendo os informativos semanalmente e continuava fazendo questão. Fazer questão sempre foi muito importante. Eu sempre imprimi provas antigas, porque uma vez por mês eu fazia um simulado. Eu sentava em casa e fazia a prova como se eu estivesse fazendo no dia mesmo. É diferente você fazer em casa, porque aí você sabe que você pode se distrair, você não consegue enganar o sistema límbico do seu cérebro. Ele sabe que você pode olhar, você pode roubar, você pode ir assistir TV, você pode ir dar uma dormidinha no meio tempo. Então, mas era o que eu tinha, e feito é melhor que perfeito, então eu fazia. Eu fazia o simulado mesmo sabendo de tudo isso, mesmo cedendo a tentações às vezes. E quando tinha simulado no cursinho, eu fazia também, fazia todos os simulados do cursinho. Geralmente eram, acho que 2 por semestre, se não me engano. E todas as provas que abriam eu ia fazer. Fui pra Mato Grosso, fui pra Goiás fazer prova, fui pro Paraná, fui pro Rio Grande do Sul, fui pra muito lugar fazer prova. E eu realmente via o negócio dando resultado. Bom, eu busquei compartilhar aqui com vocês todas as técnicas que eu usava na época que eu estudava para concurso da Magis. E eu espero muito que pelo menos alguma coisinha, algum esqueminha de grifo e de organização sirva para você. Eu queria dizer que eu tenho o máximo respeito por você que tá na trincheira, que tá estudando. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente cansa, eu sei que a gente pensa em desistir várias e várias vezes, eu sei que às vezes você trabalhou o dia inteiro, você não quer chegar em casa e estudar, eu sei que você tem tantos outros compromissos que fica difícil conciliar e que você tem a melhor das desculpas do mundo para desistir, mas eu queria te dizer para não fazer isso. Se esse é seu sonho, não faça isso. Eu desisti não porque eu cansei, porque ficou muito difícil. Eu desisti porque meus sonhos mudaram. E tá tudo bem a gente mudar, tá tudo bem a gente mudar de opinião, mas tenha sempre um objetivo, tenha sempre um sonho, sendo concurso, sendo qualquer outra coisa, porque é o seu sonho que vai ser a sua bússola para te guiar pelo caminho. É ele que vai determinar a direção que você tem que seguir. Eu desisti porque eu mudei a direção e aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Mas uma coisa muito importante, quando você estiver cansado, aprende a descansar e não a desistir. Se for esse mesmo o seu sonho, se for isso que você quiser da sua vida, segue, que eu tenho certeza que vai valer a pena no final. E se alguma partezinha desse vídeo fez sentido pra você, gostaria muito que você pudesse dar o like aqui, e mais principalmente que você pudesse compartilhar com alguém que você acha que vai ajudar esse vídeo e que vai fazer um pouquinho de sentido também. Então é isso. Deixem temas para os próximos vídeos que vocês querem ver aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E até a próxima!